Para vencer qualquer obstáculo, é necessário lutar, enfrentar a realidade que chega até você. Nesse exemplo aqui, um não do INSS, como várias vezes acontece com segurados que buscam seus direitos, e o INSS acaba indeferindo, mesmo sabendo que essa pessoa tem direito. É aquela história, empurrar hoje com a barriga, mesmo sabendo que amanhã terei que pagar em dobro, em muitos casos. A Justiça manda INSS pagar benefício assistencial à criança com síndrome de Down. Na sentença, o magistrado reconheceu a condição de miserabilidade da família com a renda de superior a 1/4 do salário mínimo. O que isso quer dizer? Meio salário mínimo, porque tem os requisitos do cumprimento de apenas 1/4 do salário e tem as condições, diante das provas, diante do contexto apresentado, de até meio salário mínimo você ter direito ao BPC-LOAS, certo? Um menor de idade com síndrome de Down receberá um benefício assistencial após a determinação judicial que reverteu a negativa do INSS, certo? A Previdência havia alegado erroneamente que o interessado não havia comparecido à perícia médica. Erroneamente, errou, né? Ele compareceu à perícia, fez a perícia, mas o INSS não viu. Pois é. Erroneamente, que o interessado não havia comparecido à perícia médica. Decisão foi do juiz federal Diogo Neves, da 2ª Vara do GEF Civil de São Paulo, que também reconheceu a condição de miserabilidade econômica da família, mesmo com renda superior a 1/4 do salário mínimo. No caso, a mãe da criança solicitou o benefício através do direito assistencial previsto na Lei 8.742, que reconhece, esse direito através da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Ela, assegurada, assegura um salário mínimo mensal à pessoa, com deficiência, no caso, você buscando o BPC, comprove ter a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, hoje R$ 350, mas há possibilidade de ser reconhecido esse direito também em até meio salário mínimo, certo? Bom, comprovando por meios da própria subsistência ou de não tê-la provido por sua família. Durante a instrução do processo, foram apresentadas laudos da perícia médica e socioeconômica que demonstraram tanto a condição da deficiência da autora quanto a situação da hipossuficiência financeira da família. Quanto aos requisitos cumpridos, ao analisar o caso, o juiz concluiu que estava preenchido os requisitos para a concessão desse benefício. Ele destacou que a renda familiar da família era em torno de R$ 1.500, dividindo entre os 3 membros da família, que resultava em um valor da renda per capita de R$ 500, inferior ao parâmetro utilizado pela jurisprudência para analisar essa necessidade. A decisão teve com base aos artigos 203 e 204 do CEF, que assegura a assistência social a quem dela necessita, e ao artigo 20 da Lei 8.742, que define os critérios para concessão de um benefício.
O magistrado também mencionou a flexibilização do critério, um objetivo da renda pela jurisprudência, ressaltando a necessidade de uma avaliação mais ampla da condição da miserabilidade do segurado e da sua família. Não é porque essa pessoa ganha, o pai, por exemplo, ganha R$ 1.500, que significa que os gastos existentes, essa pessoa não passa por aperto. São R$ 1.500 para 3 pessoas. E o gasto referente a essa criança, a essa pessoa, seja ela criança, adolescente, adulta. Os gastos mensais referente a ela. Quanto custa? O que você gasta com tudo que é feito para um bem maior, para melhorar a vida desta pessoa que enfrenta essa incapacidade? Tudo isso, uma avaliação judicial leva em conta. Não só a renda, mas todo o contexto da vulnerabilidade socioeconômica desta pessoa, desta família como um todo, certo? Além disso, foi reconhecida a prescrição das parcelas vencidas no período anterior aos 5 anos, que antecederam o juizamento da ação, conforme o artigo 103 da Lei 8.213 de 91. A sentença determinou a concessão imediata do benefício, mas sem trânsito, mesmo sem trânsito e julgado, devido à natureza alimentar da prestação ao risco de um dano irreversível à autora. O INSS foi condenado a pagar a prestação vencida desde a data do requerimento administrativo, totalizando um valor de R$ 39.234,55, com correções monetárias e juros de mora, conforme a legislação previdenciária. Está aí, né? O direito buscado, mesmo o INSS sabendo que essa pessoa cumpre todos os requisitos, além da sua deficiência, da sua incapacidade laborativa, também a sua situação socioeconômica, né? Então, isso se chama um indeferimento indevido diante das provas apresentadas, diante de tudo que foi relatado, diante da busca, diante do cumprimento de todas as fases e etapas, reconhecendo o direito a esta pessoa de ter o seu benefício BPC-LOAS garantido. E você? Se enfrenta uma situação dessa, recorra, busque a justiça, busque os seus direitos, vá em frente, pois o INSS empurra, mesmo sabendo que lá na frente vai ter que pagar.